Olá, eu sou a Paula Freiriana e, juntamente com a Adriana, iremos falar sobre um dos mais importantes pensadores do século XX, Paulo Freire. Trago à baila a concepção bancária da educação como instrumento da opressão. Paulo Freire, ao fazer uma crítica à educação bancária em sua obra Pedagogia do Oprimido, destacou o papel do opressor e do oprimido. A educação bancária em Freire é aquela em que o aluno simplesmente memoriza mecanicamente o que o professor expõe em suas aulas e depois a reproduz, sem a menor preocupação de dar significados ou importância aos conteúdos. Muitas vezes o aluno não sabe o motivo de estar recebendo aquelas informações. Para além disso, está voltada a manter a relação de educador e educando sem o menor diálogo. O educador é o centro das atenções e detentor de poder e autoridade. Os educandos são meros ouvintes ou depósitos de informações, o que torna opressiva a ideia de educar, bitolando e fadando o aluno a ser um ser alienado. É um exemplo de educação antidialógica. Vamos ver o que a Adriana tem a dizer sobre a antidialogicidade. Olá, Rose, muito obrigada. Continuando com a concepção antilibertadora, nós temos a teoria da ação antidialógica, ou antidialogicidade, que é a teoria que vai tratar da falta de comunicação. Por quê? Porque quando nós não temos a comunicação, nós temos um ser que não consegue expressar a sua opinião, não consegue expressar a sua visão de mundo, como vocês podem observar aí na imagem. Então, essa força desproporcional é um dos maiores elementos de opressão pelos dominadores, perpetuando uma força desproporcional em relação ao oprimido. E essa força desproporcional, ela traz 4 características principais. A primeira delas é conquistar. Toda conquista, ela traz um conquistador e um conquistado. O conquistador, ele faz o papel do sujeito, do opressor. E o conquistado, ele faz o papel do oprimido, tá? Aquele que vai se tornar um ser alienado. E para que realmente ele se torne um ser alienado, é necessário que haja uma divisão. Por quê? Porque um povo unido, ele é muito perigoso. Ainda mais para um sujeito que quer ter o domínio da força cultural, que quer ter o domínio da comunicação. E para que essa divisão, ocorra, é necessário que haja uma manipulação dessa massa oprimida, porque quanto mais opressora, quanto mais oprimida, mais politicamente fácil de se manipular. E essa manipulação, ela vai fazer com que haja uma invasão na cultura do povo oprimido, porque o povo oprimido, ele não vai mais pensar, ele vai se tornar alienado, ele não vai desenvolver a cultura que existe internamente, e essa cultura que não poderá se externar, não poderá aparecer a criatividade esta que pode trazer mudanças, Então, essa força realmente ela vai culminar com uma ação contrária à ação libertadora, tá? E segundo Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E dando continuidade à nossa fala, teremos a querida Simone com dialogicidade. Muito obrigada pela atenção. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a dialogicidade, E para falar em dialogicidade, a gente precisa fundamentalmente também falar sobre a palavra, mas não a palavra apenas como meio para o diálogo, mas a palavra como objeto de ação e reflexão do sujeito, que busca estimular nesse sujeito o seu lado crítico, o seu lado criativo, autônomo e reflexivo. Diferente da educação bancária trazida pela Roselinda,
A educação problematizadora, ela traz para o cerne do seu processo educativo o diálogo, mas é um diálogo horizontalizado, onde os educadores e os educandos são os protagonistas desse processo e eles estão em constante aprendizado. Um aprende quando ensina e o outro ensina quando ensina, aprende. Então, a dialogicidade busca dar voz a esse oprimido da educação bancária. E ela busca dar essa voz com a finalidade que ele rompa os padrões verticalizados, no qual ele é apenas um receptor de conteúdo da educação bancária. Ele é apenas um ouvinte. Ele não questiona, ele não confronta. Ou seja, ele é apenas esse receptor de conteúdo que passa a se configurado como um ser alienado. Mas para que esse diálogo aconteça na forma que alcance esse despertar crítico reflexivo, é preciso que esse diálogo seja um ato de liberdade, de amor, de respeito e de humildade. É fundamental que haja esse construir mútuo. Eu quero agora convidar a Aline, que vai falar sobre a praxe, que é o resultado desse processo de ação, reflexão e transformação da dialogicidade. Darei continuidade à roda de conversa iniciada pela Roselinda, Adriana e Simone. O conceito que eu trago para esta roda é o conceito de praxis com base em Paulo Freire. Para darmos início, farei a leitura de duas frases. Primeiro, a educação se justifica quando considera o homem como um ser inacabado. Segundo, o homem, quando compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções, assim pode transformá-la e, com seu trabalho, pode criar um mundo próprio. Então, a gente já percebe que aí o autor está colocando o homem como protagonista. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a pedagogia do Paulo Freire, ela visa uma mudança da sociedade dos oprimidos para a sociedade dos iguais. Mas essa mudança, ela só se dá a partir do momento que o homem, ele tem consciência que não basta apenas estar no mundo. É preciso que esse contato que ele tem com o mundo produza uma transformação da sociedade e da realidade no qual ele está inserido. E essa transformação, de acordo às finalidades propostas pelo próprio homem, e essa transformação, esse ato de transformar, é uma quebra, é uma saída daquela posição de oprimido para uma posição de protagonista, o qual ele se enxerga como um ser social, um ser histórico social, E dentro dessa ruptura é necessário, ocorre ali o que a gente chama de praxis. Então, para Paulo Freire, o que é praxis? A praxis é aquele ser que ele é capaz de refletir, de agir e de transformar a sociedade com a qual ele está inserido. E isso é muito importante porque quando ele faz isso, a gente rompe com o que foi trazido pela Adriana, com a antidialogicidade, e proporciona, de fato, educação libertadora. Então, esse é o conceito que eu gostaria de trazer para vocês e complementando ao que as meninas disseram anteriormente. E para completar o ciclo de aprendizagem, segundo Paulo Freire, nossos articuladores de debates colaboraram temas de projetos baseados nos princípios pedagógicos de Freire. O primeiro é de Adriana. Adriana, ela vai falar sobre as estratégias de ensino no processo formativo na educação profissional e tecnológica, o uso da cultura maker no programa Educa Mais Amazonas. E, conforme Freire, procura transformar um aluno em um aprendiz ativo. Já Roselinda irá contribuir com as narrativas da EPT no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas,
traz uma aproximação da pedagogia de Paulo Freire quando incentiva, mediante as narrativas, o lugar de fala dos protagonistas da história da EPT. Suas vozes representam a sua própria realidade e experiências de vida, assim como Freire desejava a aprendizagem parte do cotidiano das pessoas. Já Simone, com a construção de novos saberes docentes, o ensino híbrido como prática pedagógica na e pós-pandemia. Vejo uma vinculação nesse compromisso com o ensino, que exige, entre outros, responsabilidade, competência profissional e generosidade com os discentes. Já a Aline vem com a formação humana integral, compreendendo a praxis no ensino e aprendizagem da biologia na educação profissional e tecnológica de nível médio. A temática praxis está relacionada diretamente com o tema escolhido, pois visa compreender como, por meio da biologia, pode promover a ação, reflexão e transformação dos discentes. E assim, esperamos que todos tenham gostado. Fiquem conosco e até a próxima!